Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero falar da minha satisfação, da alegria de estar com os queridos irmãos. Satisfação rever alguns queridos irmãos, obreiros, companheiros da jornada, alguns ministérios. Ficamos gratos pelo privilégio de poder estar com os queridos nesta noite. Quero parabenizar também a igreja por mais um ano de existência neste lugar, pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho. Bem, louvando a Deus pela vida do pastor Edno, pelos irmãos que aqui têm servido juntamente com ele. E temos visto que o Senhor tem frutificado e abençoado. E nós agradecemos e louvamos ao Senhor por esta obra. Queridos irmãos, nós vamos estar nesse instante fazendo um momento de reflexão na palavra. Nós temos sido já ricamente abençoados pelos cânticos que aqui já foram entoados, pelas reflexões que os irmãos têm trazido, e cremos que Deus pode ainda continuar falando ao nosso coração, e por isso queremos estar também compartilhando nesse momento, um momento da reflexão da palavra. Eu gostaria de convidar a todos a lermos uma passagem bíblica no livro do Apocalipse, capítulo 5. Livro do Apocalipse, capítulo 5. Amém? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro ou de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Podem sentar, em nome de Jesus.
Alguns anos atrás eu ouvi um conceito sobre esperança que eu achei muito interessante e creio que esse conceito ele coaduna bem com a mensagem que essa passagem ela evoca para nós. O pregador certa vez dizia que fazendo uma distinção entre fé e esperança, que a fé seria aquela expectativa de receber algo confiando no caráter de Deus. E de que a esperança seria o inverso, seria uma espécie de uma entrega, de uma dedicação, de uma rendição a Deus confiando em seu caráter. Portanto, a fé tem esse caráter meio que de espera, enquanto que a esperança ela tem esse caráter que nos projeta para Deus, para o seu serviço, nos move para se entregar. Ter esperança é algo fundamental na vida, em especial a vida espiritual. Muitos se falam em esperança. Um certo pensador já dizia que a esperança é o alimento da alma. Outros, já ouvi também um certo outro pensador que dizia que a esperança é a confiança de que algo faz sentido, independente de como as coisas se desdobrem. Isso faz muito sentido porque a esperança nos nutre, nos fortalece, nos encoraja. Sem esperança nós perdemos o sentido da vida, o propósito pelo qual nós existimos, o sentido das coisas se esvazia. Sem esperança nós perdemos a capacidade de resiliência, de enfrentar dificuldades, de suportar os sofrimentos, as aflições. Quando nós perdemos a esperança, as nossas escolhas, elas se rebaixam, as nossas decisões, elas se apequenam, elas se tornam inferiores, elas se tornam mesquinhas, voltadas apenas para este mundo, para o nosso próprio ego. Sem esperança, nós perdemos aquela energia, aquela força interior, interna, que nos projeta para superar os desafios e as pressões mentais. E nesse sentido, é que eu creio que este texto em especial e em todo o livro do Apocalipse, na realidade, se torna tão significativo e pertinente para nós. Isso porque o objetivo predominante deste livro é nos encorajar à esperança. O livro do Apocalipse, a sua mensagem principal não é falar de tragédias, de calamidades, de cataclismas mundiais, de desespero, muito pelo contrário. O livro do Apocalipse foi escrito com o objetivo de mostrar que, apesar das calamidades, apesar de estarmos vivendo em um mundo caótico, de vivermos em meio a tragédias humanas, apesar de um mundo cheio de problemas, Deus já triunfou sobre tudo. O reino de Deus prevalecerá sobre todas as desordens da terra, sobre todos os transtornos e calamidades da vida. O reino de Deus já triunfou. Essa é a mensagem do livro do Apocalipse. Portanto, é uma mensagem para nos arrancar, muitas vezes, dessa disposição do medo. E essa é a mensagem que queremos trazer, para que você não desista da fé, para que você não se entregue à mediocridade, não se assuste com as agitações do mundo que afetam as pessoas, que afetam igrejas, que afetam a sociedade. Não se entregue à desesperança. O mundo e a igreja não estão entregues à sua própria sorte. Não estão nas mãos de governantes desse mundo, mas estão nas mãos de Deus. Os irmãos lembram muito bem que o livro do Apocalipse foi escrito por João. Quando João escreve o Apocalipse, ele está exilado na ilha de Patmos. E a razão que o levou a ser exilado para este lugar se deu porque, quando ele estava na cidade de Éfeso, ele pastoreava uma comunidade naquele lugar, uma comunidade que havia sido fundada pelo apóstolo Paulo. Ali, enquanto ele pastoreava, também subiu um trono do Império Romano, um imperador chamado Domiciano, que reinou entre 81 a 96 depois de Cristo. E nesse período, Domiciano ele centraliza o poder
sobre si mesmo. Ele afasta o Senado romano da esfera de decisões e assume para si o poder absoluto e se auto-intitula Deus. Ele passou a promover a sua própria divindade, Domiciano. Ele começou a fazer editos, a obrigarem pessoas a tratá-lo como sendo Deus. Ele disse que todos aqueles que fossem se dirigir a ele, seja por documento, seja de viva voz, de forma pessoal, teria que tratá-lo como Senhor e Deus. Mesmo os seus empregados, cortesãos, qualquer pessoa que se aproximasse dele, teria que tratá-lo como Senhor e Deus. E não somente isso, ele coagia as pessoas a tratá-lo como Deus, promovendo holocaustos públicos em honra a ele, colocando estátuas suas para serem adoradas, idolatradas. E, naturalmente, os cristãos recusaram-se a adorar Domiciano como se fosse um Deus. E as consequências disso foram perseguição, confisco de bens, banimento. Portanto, quando João ele escreve o livro do Apocalipse, ele está exilado juntamente com muitos outros cristãos, em uma pequena ilha situada no mar Egeu, por nome de Patmos. Esse lugar era usado pelos romanos para detenção de prisioneiros políticos. Portanto, a igreja estava sob a tentação do abandono da esperança, em virtude de muitos sofrimentos. A igreja atravessava muitos sofrimentos. Havia esse sofrimento externo, perseguição do Estado, confisco de bens, pressão psicológica, exílio, mortes, mas também havia um outro tipo de sofrimento que afetava a igreja, que corroía a igreja, que servia como dreno da sua esperança, que era aquele sofrimento interno que a igreja também sofre. Apostasia. Quando a gente observa as cartas que João escreve, envia para as 7 igrejas na Ásia, nós observamos que nessas cartas mostra também um contexto de uma igreja que tinha apostasia, que tinha corrupção moral, que tinha frieza espiritual, que havia falsos mestres, que havia desânimo. Portanto, a igreja sofria 2 problemas: externo, perseguição do Estado, o sofrimento que vem pelo ataque físico, mas também ela sofria no âmbito de sua fé, do exercício da sua própria fé. Porque no meio da igreja também havia desvio, também havia frieza, também havia falsos mestres, também havia desequilíbrio, também havia apostasia, corrupção moral, havia quem tolerava Jezabel, diz o texto lá do Apocalipse. Portanto, é muito importante que a gente considere algo aqui, é que é um falso ensino, um idealismo, olhar para a igreja primitiva e romantizá-la como sendo uma igreja excepcional, uma igreja impecável, ideal. Isso é um idealismo falso. Porque nós observamos também na igreja primitiva, quando nós lemos as cartas, quando nós lemos os textos escritos pelos apóstolos, nós observamos, há santos, há aqueles que perseveram, há aqueles que lutam, mas há também aqueles que corroem a igreja por dentro, com desequilíbrios, com falsos ensinos, com comportamentos que imputam, muitas vezes, um falso testemunho cristão. Portanto, diante desse contexto de sofrimento interno e externo que Jesus se revela a João, e sua mensagem visa justamente resgatar, revitalizar a esperança dos irmãos. Talvez você olhe para o mundo, para as notícias que nós sempre percebemos nos jornais, você olhe para a igreja, para a realidade da igreja de um modo geral, para o estado de corrupção. E muitas vezes essas coisas vão minando o ânimo. Isso vai minando a nossa disposição, vai minando a nossa capacidade de resistir dificuldades. Nós vamos ficando mais maleáveis, começamos a fazer concessões. Aquela postura, muitas vezes, inicial,
entusiasmada com a fé, com o evangelho, com a dedicação ao serviço. Muitas vezes a gente chega romântico, idealizando, e vamos encarando dificuldades, encarando problemas externos e internos, e isso vai minando a nossa atitude, isso vai minando o nosso propósito, o nosso sentido. E talvez você olhe para isso tudo, e isso vai muitas vezes retirando, extraindo a sua disposição de se comprometer mais ainda com o labor do evangelho. Quero dizer para você que Jesus deseja reavivar a esperança em sua vida. É para isso que João vai apresentar alguns fundamentos. Os fundamentos da esperança, que devem mover sua vida, nossa vida. E o primeiro fundamento que João vai descrever como sendo o fundamento dessa esperança. Eu vou ilustrar a importância com um exemplo, porque mais importante do que se ter esperança é o fundamento pelo qual nós temos essa esperança. Imagine que sua sogra um dia, numa conversa comum, fica sabendo que você está tendo um problema de saúde. Os níveis de açúcar no seu sangue estão desregulados. E ela lhe aconselha a tomar uma xícara de chá de folhas daquela árvore ninho. Ninho, aquela árvore que não precisa nem de água para viver, né? Parece que você não precisa botar água nela, ela vai buscar água lá no intestino da terra. Imagine que sua sogra lhe aconselha a tomar um chá de folha de ninho, todos os dias pela manhã. E ela diz, olha, vai te fazer bem, vai equilibrar os níveis de açúcar e purificar o seu sangue. Pergunta, qual a probabilidade de você tomar esse chá? Qual o nível de segurança você terá diante de um conselho desta pessoa? Seja sua sogra, seja seu vizinho, enfim, qualquer pessoa. Há uma grande probabilidade de você não ouvir esse conselho. Primeiro, porque corre uma lenda, a fama de que o ninho é uma planta venenosa. E segundo, é a sogra que está aconselhando. Aí você, de repente, pode ficar meio desconfiado com isso, né? Dizer assim, puxa, é a sogra, eu acho que ela não está querendo minha saúde, não. Não é? Há uma grande probabilidade, não estou dizendo que isso vai acontecer, né? Mas imagine que na cidade chegue um endocrinologista, um médico conceituado no país, e você vai se consultar com ele sobre o seu problema de desequilíbrio de açúcar em seu sangue. E o médico lhe diz para você tomar uma xícara de chá de folha de ninho todos os dias pela manhã. Que vai te fazer bem, vai equilibrar os níveis de açúcar e purificar o seu sangue. Pergunta, qual a probabilidade de você tomar o chá agora? Certamente a chance de você passar a tomar o chá será bem maior. Por quê? Simples. Por causa da fonte da mão de Deus. No final, tudo convergirá para o cumprimento do seu propósito. João continua, e ele diz que um anjo forte, certamente uma qualificação para aquele anjo, para enfatizar a sua grandeza, a sua superioridade em relação aos demais, como um guardião daquele livro. Um ser sobre-humano, poderosíssimo, faz uma pergunta que expõe a crise crucial da impotência humana. No versículo 2 e 3 do capítulo 5. Nos é dito, vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno? Quem é digno de abrir o livro, de romper os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem de olhar para ele. O livro estava à direita daquele que estava no trono. E o anjo procura, investiga sobre o céu, sobre a terra, debaixo da terra, e expõe a impotência. Existe alguém que possa abrir o livro, que possa romper os 7 selos? Há alguém digno?
Essa é a pergunta crucial. Quem pode conduzir a história humana à sua plenitude? Quem pode levar a história humana à sua redenção, à sua consumação, a um final feliz? Onde se encerram as lágrimas, onde se encerram as dores, onde se encerram o luto, onde nós não precisamos mais passar pela experiência dolorosa da perca, da dor, do sofrimento, do luto, da traição, da frustração, da decepção, onde nós não precisamos mais perder o nosso papai, onde nós não precisamos mais perder o nosso vovô, a nossa vovó, a nossa mãe, os nossos irmãos. Quem é digno de conduzir a história humana à sua consumação e à sua plenitude? Diante dessa pergunta, e quem é digno de abrir o livro? Diz o texto que João se depara com um silêncio perturbador e em seguida ele recebe uma resposta que não foi encontrado ninguém. Ninguém foi encontrado no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem de olhar para ele, nem ao menos olhar para ele. Na criação inteira, em nenhuma esfera, ninguém era digno, era capaz de olhar para o livro, de abrir o livro, de conduzir a humanidade à sua plenitude. E João, diante dessa declaração, ele sente-se perturbado. E nós aprendemos que a humanidade sozinha, o seu destino é o caos, é o fracasso, é a falência. A humanidade não irá a lugar nenhum se ela depender unicamente de sua capacidade, de sua condição habilidosa, moral, científica, tecnológica. Sozinha a humanidade está perdida. Nos é dito no verso 4 que diante da percepção da impotência humana, João chora e chora muito. Versículo 4, eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. João fica desesperado, desolado. Ele sente a profunda crise da insuficiência humana e ele chora copiosamente. Não é fácil se deparar com o poder da desesperança. Não é fácil olhar para o nosso redor, ver um mundo em pé de guerra, ver o mal triunfando, a violência crescendo, o terrorismo avançando, a injustiça reinando, as famílias cada vez mais se destroçando. Um mundo que parece que está entregue aos mais espertos. Não é fácil, diante desse cenário, simplesmente ouvir a notícia de que nós estamos perdidos, de que não há ninguém, de que estamos arruinados, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não há ninguém capaz, digno, de abrir o livro, nem ao menos de olhar para ele. Você sabe que é o poder da desesperança, e muitas vezes, que faz com que muita gente se encharquem nas bebidas, nas drogas. Muitos desistem da sensibilidade humana, se entregam a uma vida medíocre, egoísta, apenas entregue a si mesmos, porque alguns olham para essa situação e muitos percebem, se rendem a esse poder avassalador da desesperança. Mas é nesse momento que uma voz invade, interrompe o choro de João, a voz da esperança do reino de Deus. No versículo 5, ele diz, e disse-me um dos anciãos, não chores. Louvado seja Deus. Enquanto João chorava muito diante da consciência, da fragilidade, uma voz do céu interrompe bruscamente, dizendo, não chores. É muito significativo o fato de que a voz da esperança tenha vindo do céu. A voz da esperança não vem da terra. A voz da esperança não vem de um partido político. A voz de esperança não vem da direita, nem da esquerda, nem de Bolsonaro, nem de Lula. A voz da esperança vem de Deus. Nenhuma estrutura de governo, nenhuma, por mais engenhosa que seja, ela vai trazer esperança verdadeira à humanidade. A voz da esperança não vem das possibilidades humanas, das suas condições científicas, nem da sua mediação ideológica. A voz da esperança vem do céu.
mas é através de imagens que João vai descrevendo o seu livro, a sua revelação, imagens essas impressionantes, digno de um filme. E ele constata, e ele descreve para nós um terceiro fundamento. Terceiro fundamento da nossa esperança. A vitória do leão que é cordeiro e do cordeiro que é leão. Há no trono 28 personagens curiosos, 24 anciãos e 4 seres viventes. E é muito significativo que também tenha sido um ancião que tenha dito: não chores. Os 4 seres viventes são os guardiões da honra de Deus. São eles que inspecionam se Deus está sendo honrado ou não. Os 24 anciãos são os guardiões da justiça. Os 4 seres viventes são os guardiões da honra. E os 24 anciãos são os guardiões da justiça. São eles quem constatam se a justiça de Deus foi satisfeita ou não. Por isso, para que alguém pegue o livro, essas 2 condições precisam ser atendidas. A justiça de Deus tem que ser satisfeita. A sua honra tem que ser devidamente reconhecida. Senão, ninguém pode passar pelo anjo. Quem é digno? Quem é digno de tomar o livro, de pegar o livro, de desatar os seus 7 selos? Diante desse impasse, o ancião diz a João: não chore, eis que um leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Temos um campeão, temos um guerreiro vitorioso, que triunfou e pode abrir o livro. Aleluia! João olhou para ver o leão e ele teve mais uma surpresa. Ele não vê o leão, ele vê o cordeiro. Louvado seja Deus. Para que aquele lugar fosse tomado, para que ele recebesse a exaltação, a autoridade, a dignidade de tomar o livro, ele tinha que se tornar cordeiro. Aqui tem um ensino muito importante para nós. Os céus, quando olham para Jesus, vêem um leão. Mas nós só podemos ver o cordeiro. Porque a espiritualidade que deve mover a igreja é a espiritualidade inspirada no cordeiro. Não é no leão, é no cordeiro. É a espiritualidade que emerge da cruz. É a espiritualidade da doação. É a espiritualidade do serviço. É a espiritualidade do sacrifício. É a espiritualidade da entrega. Ou seja, é a espiritualidade de Jesus. É a espiritualidade que emerge da cruz. É por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, aquele texto tão conhecido nosso, quando ele diz: tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos que olhar para o cordeiro. O leão se tornou leão porque antes se tornou cordeiro. João enxerga, o ancião aponta para João, o leão, e ele enxerga o cordeiro. Mas outra revelação importante que está sendo dada a João é que a justiça de Deus foi cumprida, porque o texto nos diz que o cordeiro que foi morto. O cordeiro foi morto por nós. O cordeiro foi sacrificado pela nossa vida. Ele se entregou pela nossa vida. Não foi por sua vulnerabilidade. Não foi porque ele não tinha condição. Aquilo que sustentava ele na cruz era os nossos pecados. Era por causa de mim, por causa de você, que ele estava na cruz do Calvário.
Ele vence por você. Ele triunfa sobre você para que você pudesse vencer também. Mas a honra de Deus foi reparada. Ele morre, mas ele, diz o texto, um cordeiro que estava de pé. Ele está de pé. A honra dele foi reparada. Ele morre, mas ele ressuscita. A morte não o sustenta na tumba. A morte não o contém. No terceiro dia, ele rompe. Nada pode o segurar na terra. Ele rompe e ele ressuscita. E ele sobe. E ele está diante do trono. Enquanto João está tentando entender aquela visão, ele se depara com a outra imagem surpreendente no versículo 7. Diz que veio o cordeiro, se referindo ao cordeiro, ele toma o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Você imagine, aquele que estava sentado no trono, ele não dá o livro, ele sustenta o livro. O cordeiro vem e toma o livro da mão daquele que estava no trono. Imagine, ele não pediu, ele tomou. Naquela hora, diz o texto que nós lemos, os anciãos se prostraram e aparece anjo de todo lugar. Milhões de milhões, milhares de milhares cercam o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, os mesmos anjos que baniram Satanás, os mesmos anjos que baniram Lúcifer, agora estão postos com espadas em punho. E nessa hora imagino que se nós estivéssemos vendo essa imagem, talvez nós disséssemos, agora a coisa vai ficar feia. Agora vai acontecer aqui uma guerra. Porque o anjo tinha dito que ninguém podia pegar o livro. Ninguém podia nem ao menos tocar. E ele toma o livro da mão daquele que está no trono. Vai começar uma guerra aqui. Mas outra cena nos deixa surpreso. Porque ao invés de começar uma guerra, começa um culto. Ao invés de alguém reclamar ou começar um confronto, uma confusão, começa uma adoração universal. Representada pelos cânticos dos anciãos e dos seres viventes, dos anjos e dos seres humanos, de toda a criação. Na verdade, começa a declaração bendita de todo o universo, dizendo que Jesus é digno. Louvado seja Deus. Ele não somente tem todo o poder. O texto nos diz que ele é um cordeiro que tem 7 chifres. Chifres na Escritura é uma representação de poder. 7 é uma representação de totalidade, de plenitude. Ou seja, está dizendo que ele é onipotente. Eu lembro daquele texto quando diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem todo o poder, ele é onipotente. Ele também, ele é onisciente, porque o texto nos diz que ele tem 7 olhos. É a representação de que ele sabe tudo, ele conhece tudo, em todos os tempos, em todas as eras. Ele sabe todas as coisas. Ele é digno. O texto nos diz, ele não somente tem o poder, tem autoridade, mas ele também tem dignidade. Uma coisa é ter poder, outra coisa é ter autoridade. Poder é a posição que o camarada ocupa. Autoridade é a legitimidade de ocupar a posição que ele está. Jesus tem poder e tem autoridade. Ele tem todo o poder e ele tem toda a dignidade. A dignidade que não foi encontrada no céu, na terra, nem em meio de anjos, nem em lugar nenhum. Jesus possui. E esse é o cântico que deve fundamentar a nossa esperança. Ele é digno. Ele é digno da nossa oração. Não deixe que nada nem ninguém arranque a sua capacidade de continuar orando, porque Jesus é digno. O versículo 8 nos é dito que, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Veja que coisa preciosa, o que são orações para Deus. Orações em salvas de ouro, cheias de incenso, são as orações
dos santos, as orações dos santos não estão perdidas. Ainda que ele olhe para o horizonte e não consiga perceber nada de extraordinário, as orações estão diante de Deus. E agora, elas não ficam apenas guardadas, elas agora estão diante do trono de Deus como um incenso que sobe como sacrifício diante dele. Até a vitória do Cordeiro, as orações eram ouvidas sob promessa. Mas agora, a partir da vitória do Cordeiro Leão e do Leão que é Cordeiro, as nossas orações vão direto para Deus. Por isso nós não precisamos ficar dependentes de gurus, ficarmos dependentes de mediadores, dependentes de apóstolos, de missionários, de pessoas superpoderosas. Não, as suas orações estão diante de Deus. Não deixe que o mundo, que as circunstâncias, que as agitações te arranquem o poder de continuar orando. Não deixe que as situações da vida te arranquem a capacidade de continuar evangelizando o mundo, porque o Cordeiro é digno. Ele é digno e por isso podemos continuar cooperando com a evangelização do mundo. O versículo 9 vai dar sentido, vai dar fundamento a isso, dizendo: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. Evangelizar o mundo faz sentido, porque o Cordeiro venceu, porque o seu sangue comprou gente de toda tribo, língua, nação. Isso dá sentido à nossa evangelização. Isso dá sentido à nossa esperança. Não deixe que nada tire essa condição da igreja. Mas em terceiro lugar, não deixe que o mundo, que as decepções, que tire a capacidade de você se dedicar integralmente a causa do reino de Deus. Muitas vezes, nós começamos entusiasmados, empolgados, mas vamos nos debatendo, vamos encontrando percalços, tribulações, sofrimentos, decepções, desânimos por parte de uns, e aquilo vai nos afetando, e muitas vezes nós vamos abandonando a esperança. Nós vamos deixando de dedicar-se como nós nos dedicávamos antes. O versículo 11 e 12. João descreve o seguinte: e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos, ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles de milhões, milhares de milhares. Já imaginou que coral impressionante? Milhões de milhões, milhares de milhares, com grande voz, diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória, ação de graças. Ele é digno de receber todo o poder. Que todo o poder que nós exercemos, seja no âmbito social, seja no âmbito político, econômico, intelectual, enfim, seja em qual esfera for, que nós possamos dedicar a Ele todo o poder, que nós possamos dedicar a Ele toda a riqueza que possuirmos, as nossas posses, o nosso dinheiro, as empresas, devem ser dedicadas à causa do reino de Deus. Você não está aqui para ficar, você está aqui de passagem. Estamos neste lugar, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Essa é a nossa riqueza. É dedicar tudo que somos, tudo que temos ao Cordeiro de Deus, porque Ele é digno. Dedicar a Ele a nossa sabedoria, a sua inteligência, o seu curso de faculdade, toda a cultura acumulada, toda a ciência deve ser dedicada à causa do reino de Deus. Toda a força, se você tem vigor físico, se você ainda tem condição, que você se dedique com toda a sua força ao Senhor, porque o Cordeiro é digno. Eu não estou dizendo se o pastor é digno. Eu não estou dizendo se os irmãos são dignos. Eu estou dizendo é que o Cordeiro é digno.
É isso que deve motivar a nossa esperança. Ele é digno. Dedique a Ele toda a força, toda a sua juventude, toda a sua saúde, toda a sua condição física, enquanto você pode. Coloque para gastar em prol da causa do reino de Cristo. E a honra, a glória, a ação de graça, a primazia seja dada ao Cordeiro de Deus. Porque Ele é digno. A Escritura nos diz que toda criatura, no versículo 13 e 14, que estava no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que neles há, quer dizer, não só a criatura, mas até coisas invisíveis que neles há, debaixo da terra e até no mar, e a todas as coisas que neles há diziam: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. Sabe, irmãos, a gente cultua o nosso Deus, a gente serve ao nosso Deus. Não é porque a coisa está positiva, não é porque nós olhamos para o âmbito à nossa volta e nós sustentamos a nossa esperança nisso. Não. É porque o Cordeiro, ele é digno. Ele é digno da sua adoração. O Cordeiro é digno, e não digo somente isso, é devido a Ele toda adoração. É uma dívida que nós temos diante dele. Toda adoração deve ser dedicada a Ele. A sua vida foi comprada por um alto preço, diz a Escritura. Você é propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que nós somos geração eleita e sacerdócio real. Interessante que essa expressão também está aqui no Apocalipse, né? No capítulo 5, no versículo 10. Veja que expressão interessante, porque ele vai dizer, no capítulo 5, versículo 10, que ele comprou, né, para o nosso Deus, todos esses povos, e você está incluído, para o nosso Deus, e o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aí fica a pergunta, como assim? Rei, o ofício real é uma coisa, e o ofício sacerdotal é uma outra coisa, distinta. Né? Uma coisa era o sacerdote, outra coisa era o rei. Mas o texto está nos dizendo que nós somos sacerdotes reais. Como assim? Como é que um sacerdote reina? De joelhos. Como é que a igreja reina sobre a terra? De joelhos. Sacerdote reina de joelhos. É a igreja de joelhos que continua em oração. É a igreja de joelhos que continua mais santa. É a igreja de joelho que continua evangelizando. É a igreja de joelhos que não desiste de cultuar a Deus. É a igreja de joelhos que se dedica toda a sua força, toda a sua sabedoria, todo o seu louvor, toda a sua ação de graça ao Senhor, ao Cordeiro. É a igreja de joelhos. E é assim que a igreja está reinando. A igreja não reina triunfando altos cargos. Ela reina de joelhos. Convido a ficarmos de pé nesse momento. Será que ele é digno do seu louvor a ele nesta noite? Não sei como você se encontra, mas não sei se você encontra com choro, com lágrimas, com desânimo, com desesperança. A mensagem do Apocalipse mostra para nós que tudo é passageiro. Tudo aquilo que aqui se encontra é passageiro. As dores são passageiras. Essas contingências que enfrentamos na vida são passageiras, elas vão passar. O mundo vai passar. Toda a vaidade humana vai passar. Mas o Cordeiro de Deus, o triunfo que ele impôs sobre a vida, sobre o mundo, vai prevalecer. E não basta apenas estarmos na igreja, é preciso estarmos diante dele.
O Senhor deseja revitalizar a sua esperança. Talvez você esteja meio desmotivado, em virtude daquilo que você olha. Assim como a igreja estava desmotivada em muitos momentos ali, porque havia tanto aqueles que estavam fiéis, que permaneciam fiéis, mas haviam muitos que já haviam desanimado, que já haviam corrompido, que já haviam desequilibrado a sua fé. E a mensagem do Apocalipse é um convite ao retorno. O Senhor nos convida a nos dedicar ainda mais ao Senhor. Se você já se dedica, amém, glória a Deus, continue. Não deixe que as circunstâncias te abatam, te abalem, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de orar nesse instante, nesta hora. Se há alguém nesta noite que não aceitou Jesus ainda como seu Senhor, quero dizer para você que Ele te comprou com alto preço, que a sua salvação não está nas suas mãos, está nas mãos do Cordeiro. Ele foi morto e Ele já está de pé, ressuscitado e intercede por você. Não está na sua capacidade, não está nos seus méritos, de ninguém, de nenhum santo, de nenhum anjo, de nenhum arcanjo, porque nem no céu, nem na terra, nem em nenhum lugar foi encontrado alguém digno de abrir o livro. Mas o Cordeiro abriu, o Cordeiro quebrou os 7 selos e Ele está com o livro em suas mãos. Ele é digno. Ele pode salvar a sua vida. Ele tem o poder, e não somente tem o poder, ele tem a dignidade para resgatar a sua vida da perdição. Não importa a situação que você encontra, Jesus tem o poder de lhe salvar. Não importa onde você está, o estado que você encontra, Jesus pode lhe salvar. Louvado seja Deus. Gostaria de, nesse instante, fazer um momento de oração. Pai querido, no nome de Jesus, nesta hora, Senhor amado, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor. Reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo o Teu poderio, a Tua dignidade, a Tua honra, Senhor. Ó Deus amado, por este grande amor, ó Deus, pelo qual o Senhor nos amou, nos resgatando, ó Deus, do poder, da desesperança, da perdição, ó Pai. O Senhor veio nos buscar. Não tínhamos como chegar a Ti, mas o Senhor veio a nós. E pedimos nesta hora que o Teu Espírito que está conosco agora possa estar revitalizando, ó Deus, aqueles que se encontram desanimados, aqueles que se encontram sem forças, aqueles que porventura têm sido pressionados debaixo de tentações, a fazerem escolhas indevidas, que, ó Pai querido, no nome de Jesus, o Senhor possa encorajar a esperança viva, porque o Senhor nos resgatou para a viva esperança do Evangelho. Pai querido, no nome de Jesus, pedimos por cada um que aqui se encontra, ó Deus, por aqueles que porventura ainda não tenham Te conhecido, que o Senhor possa se manifestar, que não há situação que possa impedir, ó Pai, assim como o império não pôde impedir do Senhor se revelar a João, nenhuma situação, ó Deus, de imposição possa impedir do Senhor revelar-se, ó Pai, aqueles que são seus. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito, ó Pai, como diz a Tua palavra, os 7 Espíritos, representando a plenitude, ó Deus, o Teu Espírito que enche a terra em todo lugar, que o Senhor possa ir buscar aqueles que são seus, ó Deus, que o Senhor possa trazer vida, Pai, e vida abundante em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.